2023/2. Um bloco de gelo escorrega sobre uma rampa cuja inclinação é tal, ou seja, tem inclinação, é tal que a velocidade do bloco é constante, isso é importantíssimo, igual a 4 metros por segundo, porque só sabendo que a velocidade é constante, o que implica pela segunda lei de Newton, pela primeira lei de Newton, que o bloco está em MRU, já que ele está escorregando, porque se a velocidade é constante, e ele está em linha reta, é o MRU. E se está em MRU, pela primeira lei de Newton, posso afirmar que a resultante das forças sobre o bloco é nula. Então é importantíssima essa informação. É só por causa dela que eu posso falar que a resultante das forças sobre o bloco é nula. O coeficiente de atrito entre a rampa e o gelo é de 0,5. Isso aqui vai ser fundamental e vai entrar na parte que tem o arredondamento, que eu vou ensinar várias maneiras de interpretar e de usar. Considerando a aceleração da gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado e o calor específico do gelo como 2.000 joules por quilograma grau Celsius, já deu no SI, pelo menos isso, já que a questão é meio puxada. Assinale SI não, que grau Celsius não é SI, né? SI é Kelvin, mas tudo bem. Já ajudou aqui que tem grau Celsius. E seria a mesma, como isso aqui é variação de temperatura, em Celsius e Kelvin é a mesma, seria a mesma 2.000 se fosse Kelvin. Assinale a alternativa que apresenta o tempo aproximado, então ele quer o tempo aproximado, olha a palavra aproximada aqui, que me dá a liberdade para fazer arredondamentos, pelo qual o bloco deve escorregar para que a temperatura aumente de 6 graus Celsius. Primeira coisa que tem que fazer é enxergar o macro aqui que eu falo, enxergar o que está acontecendo. Então, vou colocar um plano inclinado aqui. Beleza? Com uma certa inclinação θ. E o bloco de gelo aqui escorregando sobre o plano inclinado. Como que o bloco de gelo... Primeiro você vai falar, por que o bloco de gelo está aquecendo? Aí você vai perguntar, geralmente o que aquece é atrito, mas tem atrito? Tem que ter, nessa questão tem que ter. Por quê? Porque a velocidade é constante. Vamos equacionar as forças aqui, vamos fazer o checklist? Forças de campo, não tem campo elétrico nessa questão, não tem campo magnético nessa questão, só tem campo gravitacional, são esses 3 campos. Qual é a força que surge pelo campo gravitacional? Peso. Isso a gente faz em toda a questão de plano inclinado e dinâmica, né? Praticamente. Quais são as outras? Se já foram as de campo, agora são as de contato. Tem que estar encostando no bloco de gelo. Quem está encostando no bloco de gelo? Supondo que o ar eu vou desconsiderar aqui. Ele falou que eu podia? Não, né? Mas vou ter que sumir isso. Podia até falar que eu podia desconsiderar o efeito do ar. Mas, enfim. Desconsiderando o efeito do ar, quem está em contato com o bloco é o plano. Pensou em plano, você tem que checar 2 forças. Atrito, normal. Normal é devido à compressão que o corpo faz no plano. E está comprimindo aqui, né? Está aqui a normal. Perpendicular, né, ao plano. Por quê? O bloco está comprimindo o plano nessa direção aqui. Qual que é a outra força? O atrito. Tem, né? Porque senão não teria como ele estar com velocidade constante. Ele estaria necessariamente acelerando. Então tem que ter um atrito aqui. (2-0) para a canetinha. Ok. Então tenho aqui o FAT. O que a gente sempre faz nessas condições? A gente decompõe o peso, porque é mais interessante trabalhar com forças que sejam ou paralelas ao deslocamento ou perpendiculares ao deslocamento. E o deslocamento está sendo ladeira abaixo. A normal está perpendicular, o FAT está paralelo, o peso não está nenhum nem outro. Então você vai lá e decompõe o peso. Como você faz? Você traça uma linha aqui pela cabecinha do vetor perpendicular ao plano, outra aqui paralelo ao plano inclinado, faz outra aqui, ó, onde está o rabinho do vetor paralelo ao plano inclinado, faria uma perpendicular, mas já fiz a perpendicular por causa da normal, e vou lá. Aí você tem aqui o que a gente chama de PY, e aqui a componente paralela que a gente chama de PX. Agora, muitas decoram, PX é Pseno, PY é Pcosseno. Em plano inclinado, quando o ângulo é esse, concordo. Se ele der esse ângulo aqui, você perdeu o ponto porque fez decoreba. Se ele te der um avião voando e te der um ângulo que não funciona assim, como que você vai descobrir se é o seno ou o cosseno? É PX, é Pseno sempre? Depende do ângulo que ele der, da inclinação da asa com qual parte.
Com a vertical, com a horizontal. Então, para com isso de decorar que px é pseno. Nessa questão funcionou, professor? Sim. Mas você vai ficar dependendo da sorte? Num vestibular que se você errar uma questão, você perde mais um ano de estudo? Eu não faria isso se fosse você. Então, como que você não erra, sabe ser pseno ou p-cosseno sem errar, sem sombra de dúvida? Você tem que pegar o ângulo conhecido e colocar no esquema de vetores que você está decompondo. O θ tem que estar ou aqui entre o px e o p, ou aqui entre o py e o p. Como que eu sei onde ele está? Lembra de um teorema da geometria plana, que se eu tenho um ângulo aqui, formado por dois segmentos, e eu traço uma perpendicular a um dos segmentos e perpendicular ao outro segmento, esse ângulo acaba sendo igual a esse. Dá para demonstrar os semelhantes triângulos aqui, mas vale a pena lembrar porque é muito prático. Então, quem é que está quais são os dois vetores que estão perpendicular às duas linhas que estão fazendo o ângulo, que é o plano e a horizontal? O PY é perpendicular ao plano e o P é a horizontal. Então, o θ não está aqui, ele está aqui entre o PY e o P. Está aqui o ângulo θ, e aqui é 90 graus. E aí você vê que o px, lembra que eu falei na questão anterior que vetor, quando você está analisando translação, você tem o poder de desenhar onde ele quiser, contanto você mantém a direção, o sentido e o comprimento, que é o módulo? Sim, lembra, professor? Então você pode colocar o px aqui, ó. Está mantendo direção, sentido e comprimento. E aí você vai ver que o px é o cateto, olha o triângulo retângulo aqui, ele é o cateto oposto. Qual é a equação que tem cateto oposto? É o seno, cateto oposto pela hipotenusa. Então, px é o pseno. Basta fazer que seno de θ é px sobre p, né? Que é esse vetor. Eu apaguei? Acho que ficou por cima que eu apaguei. É px sobre p. Tá? Mas basta você olhar qual é o cateto. Se for o cateto oposto, depois você fechou o triângulo, desenhou, em qualquer exercício você pode fazer isso. Depois você fechou o triângulo com p, py e px. E o ângulo dado, você inseriu ali naquele triângulo. Basta olhar, se for o cateto oposto, é o p seno, ou f seno, que seja o vetor. Se for adjacente, é o cosseno. E aí você não erra mais, nunca mais. Não tem mais esse, errei porque ele deu outro ângulo. Tá? Faz esse esquema. Com a prática você fica rápido. Beleza? Tá. E agora? Primeiro, o que eu vou fazer? Eu preciso do tempo que ele vai ficar escorregando para aquecer 6 graus Celsius. Então, vou deixar o plano inclinado um pouco stand-by e vou atrás da energia suficiente para que esse gelo aqueça 6 graus Celsius. Estou supondo que ele está a menos de zero, senão ele começaria a derreter, né? Como ele está abaixo de zero, ele não vai derreter, ele vai só aquecer. Então, a massa dele se mantém constante, isso que eu quero dizer. Que, igual eu vou usar aqui, ó, a parte de calorimetria, que me fala que o calor absorvido pelo gelo para esse aquecimento é igual à sua massa, vezes seu calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, esse calor aqui, que é a energia que ele vai ganhar, a massa dele eu não sei, o Czinho é 2000 e a variação de temperatura é de 6. Então, vou guardar aqui a quantidade de energia. Eu sei que esse aqui não é a quantidade de movimento que a gente viu na questão 2. Esse aqui agora significa quantidade de calor sensível. É 12.000 M. Guarda. Agora a grande pergunta, de onde está vindo essa energia? É a questão, é uma das coisas que faz a diferença, mais o tantinho que vai ser do valor que não tem, que você vai aproximar. De onde está vindo esse aquecimento? Atrito, é atrito que aquece, né? Porque quando o bloco está aqui em cima, ele tem energia potencial. Se não tivesse atrito, ela ia ser convertida integralmente em energia cinética, ele ia ganhando velocidade, velocidade, velocidade e ia acelerar. Por que ele não está acelerando? Porque essa energia cinética não está... Por que essa energia cinética não está surgindo, não está acrescentando energia cinética? Para onde está indo essa energia cinética? O atrito está roubando e está transformando essa energia que era potencial e deveria ter virado em cinética, está virando calor. Quando está virando o quê? Então, de onde vem esse quê? Do trabalho realizado pela força de atrito. Do trabalho realizado pela força de atrito. Tá? E a gente aprende que trabalho de uma força, muita gente decora que é FD. Cuidado. Pode colocar a letra W, quem quiser, o work. Eu gosto da letra... Quando eu aprendi, eu usei isso. T grega, letra tal. É igual à força que eu quero saber o trabalho, o deslocamento durante o qual essa força é aplicada e o cosseno de θ, que seria o ângulo entre a força e o deslocamento.
Ah, mas por que eu decoro que é FD quando é a favor e menos FD quando é contra? Porque quando é a favor, o ângulo entre F e D é zero, os dois estão dando no mesmo sentido. 0 graus, qual é o quociente de zero? É 1. Então fica F vezes D vezes 1, que é F vezes D. E por que é menos 1 quando é contra, que geralmente é o FAT? Porque aí 1 está para um lado, deixa eu ver se vocês estão me vendo aqui os dedinhos doidos. 1 está para um lado, está para o outro. Qual que é o ângulo entre eles? 180 graus. Ângulo raso. Qual é o quociente de 180? Menos 1. Por isso fica menos FD. Ah, professor, então basta decorar isso. E quando ele der um exercício em que o F está para cá e o deslocamento está para cá, assim, inclinado. Aí você chora e pula e perde a questão, perde o ano de estudo? Não. Você lembra que é FD cosseno θ e acha o ângulo entre o F e o D e calcula o trabalho. Perfeito. Nesse caso, o deslocamento é ladeira abaixo. E o FAT é ladeira acima. Então, o ângulo é 180, então é menos 1. Mas eu não vou usar menos FD, porque eu quero saber o módulo. Por que você quer saber o módulo, professor? Porque eu já tenho a energia absorvida, 12.000 M. Então, o menos da equação do trabalho do FAT é para dizer que a energia foi roubada, foi retirada do sistema e fornecida para o gelo. Se eu achar em módulo, já é o valor que é fornecido para o gelo, percebe? O menos só ia significar que ela foi removida da energia mecânica do gelo e foi convertida em calor. Então, eu vou usar só o FD, porque eu quero o módulo do trabalho do FAT. Vou colocar aqui para ninguém falar que eu expliquei errado. Então, aí eu uso só FD. Não vou colocar o menos. Quem que é o F? É o FAT. O deslocamento é o que eu preciso. É uma das coisas que eu preciso, porque se eu tiver, como eu tenho a velocidade, tendo deslocamento, eu vou ter necessariamente o quê? O tempo. Mas calma que a gente vai chegar lá. O trabalho do FAT, então, é 12.000 M. É o quê? Percebe? Então, vamos colocar aqui. Trabalho do FAT. Vamos colocar aqui, ó, o trabalho do FAT. Ou melhor, o módulo do trabalho do FAT é 12.000 M. É o quê? Porque é esse calor que ele roubou que vai virar o aquecimento. Beleza? Substitui aqui por FAT vezes deslocamento. Igual a 12.000 M. Espera aí, o FAT. Você tem duas maneiras de calcular o FAT. Ou você substitui ele por μ vezes normal, ou você diz que ele é igual ao Px. Eu prefiro dizer que ele é igual ao Px. Até para mostrar outras maneiras de você conseguir resolver, enxergar essa equação. Por que eu sei que o FAT é igual ao Px? Porque aqui, ó, a resultante tem que ser zero. Então, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar aqui. Agora vamos lembrar de plano inclinado novamente. O que eu posso afirmar do plano inclinado aqui? Se a resultante é zero, porque a velocidade é constante, eu posso falar que o FAT é igual ao Px e posso falar que a normal é igual ao Py. Não é isso que a gente sempre faz em questão de plano inclinado? Esse aqui anula esse aqui anula esse. Não é isso, hein? Em módulo, né? São iguais. Em módulo. Não estou colocando setinha, em módulo. Então, umas coisas eu vou trocar aqui por Px. Né? Posso colocar aqui que FAT é igual a Px, lembrando que Px é P seno θ. E o outro jeito é fazer μ normal e trocar normal por Py, que é P cosseno θ. Os dois jeitos vão chegar no mesmo resultado. Não se preocupe. Eu vou fazer primeiro por Px. Se der espaço, der tempo, eu faço Py, se não ficar para casa. Então, FAT eu vou substituir por Px. D igual a 12.000 M. Px é P seno θ. Vezes D igual a 12.000. Pode esquecer. 0. Não gosto de ficar sendo muito zero, tem uma hora eu esqueço. O peso é M vezes G. Então, mg seno θ vezes D é igual a 12.000 M. Olha o M indo embora. Não precisa saber da massa do gelo. E aí o D... e o G vale 10, né? Vamos já simplificar aqui, ó. Divide por 10, que o G vale 10, ó. E aqui tu corta um 0. Então, a distância vai ser 1.200 dividido por seno θ.
Ah, mas o senhor quer o tempo. Tudo bem. Velocidade, quando é constante, não é distância por tempo? Então, tempo não é distância por velocidade? Então, basta eu pegar aqui e fazer que o tempo, que é o que eu quero, é a distância, que é 1.200, dividido por seno de θ. É isso mesmo? É. Dividido pela velocidade, que é 4. Vou multiplicar pelo inverso, para não ficar fração sobre fração, vezes 1/4. E aí vai dar 300 sobre o seno de θ. Ah, professor, mas peraí. E o seno de θ? Quanto que é esse θ? Ah, veja bem. Se eu levar essa equação aqui adiante, essa que eu parei aqui em cima, vamos colocar aqui embaixo essa aqui. Eu vou levar um pouco adiante. Eu estou fazendo aqui assim que você faz um dia de prova. Tá? Não está sendo linear, porque eu tenho que ver ó, o que eu tenho, o que eu posso fazer, o que está faltando, eu vou atrás. Está faltando o seno de θ. Dessas duas equações aqui, isso a gente faz muito em questão de plano inclinado, você vai perceber que você pode pegar o t seno e dividir pelo p cosseno. A gente faz muito isso. E vai descobrir uma coisa interessante. Ó. Podia isolar o p aqui, também substituir aqui, dá na mesma. Pegando o p seno e dividindo pelo p cosseno, o p seno é igual a φ, e aqui o p cosseno é normal. Corta o p com p, seno sobre cosseno é a tangente do ângulo. φ é μ vezes normal, sobre normal. Ou seja, quando a resultante é zero, ou seja, só quando a velocidade é constante, vale isso aqui, ó, que a tangente de θ é igual ao coeficiente angular, que é 0,5. Opa, eu tenho a tangente de θ. Ah, mas professor, eu quero o seno de θ. Tá, agora vem o acochambramento. Primeiro jeito de você resolver aqui. Algum jeito vai ter o arredondamento, não tem como escapar disso. Primeiro jeito é você lembrar que no ciclo trigonométrico, o seno está aqui e a tangente está aqui, ó. São linhas paralelas. Inclusive, para ângulos muito pequenos, você percebe que o seno do ângulo e a tangente são praticamente iguais. Quando o ângulo vai aumentando, vai criando uma discrepância, ó, que aqui é um pouquinho menor. Ó. Mas ainda são próximos. Ó. A diferença é isso aqui, ó, é um percentual bem pequeno. Ou seja, a grosso modo, para ângulos suficientemente, vai depender da questão de quanto a discrepância entre alternativas, pequenos, pode se aproximar o valor do seno pelo valor da tangente. Que é o caso aqui. Opções discrepantes. Opções discrepantes. Eu posso usar o seno basicamente igual ao tangente. E ele falando valor aproximado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui no seno por 0,5. É aproximado o valor da tangente. A tangente é 0,5, ponto. Fiz isso por plano inclinado, velocidade constante. A grande sacada aqui é perceber que é 1 minuto, 10 minutos, 100 minutos, 60 minutos, são valores muito distantes, e ele deixou aproximar. Para valores não muito grandes, o θ, você tem uma diferença pequena entre o seno e a tangente, então é uma boa aproximação. E aí você tem que o ΔT é aproximadamente 300 sobre meio, que dá 600 segundos, ou seja, 10 minutos. Na verdade, o seno é um pouco menos, o que vai fazer com que o tempo seja um pouco mais. Chega até 11 minutos, se fizer bem exatinho, dá 670, dá uns 11 minutos, 10 segundos mais ou menos.
mas 11 minutos, 10 segundos ainda é muito mais perto de ser do que qualquer outra alternativa. Esse é um jeito. Para mim, o mais rápido. Para ângulos, se ele deixou arredondar, e você tem o seno, você tem a tangente, mas na equação tem o seno, substitui pela tangente. Se as equações, se os valores forem permitidos. Mostrei o porquê aqui, ó. Qual que é o outro jeito? Você usar o cosseno, que seria aqui no lugar, em vez de trocar pelo px, fazer mi normal e trocar por p cosseno. Vamos ver se cabe aqui. Então já resolvi a questão, tá? Quem quiser, só queria uma solução, tá aí. Só que tem gente que eu sei que fez pelo p cosseno. Então eu vou pegar essa equação aqui, ó. Vou pegar a partir daqui e vou continuar aqui, ó. Vai ficar, vou colocar asterisco aqui. Seria outra maneira de resolver, fazer até de outra cor. Aí eu vou trocar o FAT por mi normal, vezes D, igual a 12.000 m. O mi é 0,5. A normal é P cosseno. Então vai ser, eu vou colocar aqui já para ganhar tempo, mg cosseno, vezes o D, igual a 12.000 m. Corta m com m, o 0 com o 10 aqui, do G. E você vai ter que o D aqui é 0,5, passa dividindo, vai virar 2.400, né? É o cosseno de θ. Não, é 2.400, que é o 1.200 dividido por 0,5. 2.400 dividido pelo cosseno de θ. De novo, como eu quero o tempo, basta pegar o D e dividir pela velocidade. Então, o tempo seria 2.400 por cosseno de θ dividido pela velocidade, que é 4, ou multiplicado por 1/4. 2.400 por 4 dá 600 por cosseno de θ. Aqui você precisa do cosseno. Aí tem duas maneiras. Tem a longa, que é você... Você tem a tangente. Aqui a gente tem que fazer isso de qualquer jeito aqui. E aí você acharia uma relação entre o seno e o cosseno, que tangente é seno sobre cosseno. Faria que o cosseno é seno por 0,5, substituiria no seno ao quadrado, cosseno ao quadrado igual a 1, equação de segundo grau e resolve. Dica para esse tipo de coisa. Você tem a tangente, que é o cosseno. E a tangente é um valor que é fácil de quebrar. Olha, é 1 sobre 2. Enxerga a tangente ser 1 sobre 2 como um ângulo, um triângulo retângulo. Eita, a voz está indo embora. Ficou? Que o cateto oposto é 1 e o cateto adjacente é 2. Ah, pode, professor, mas você não sabe se é um triângulo 1 por 2 aqui. Não. Mas eu sei que esse triângulo tem cateto oposto 1 e cateto adjacente 2, tem uma tangente 0,5 de 1 sobre 2. E o seno que eu encontrar para esse θ vai ser o mesmo seno que eu vou encontrar para qualquer outro triângulo que tenha tangente. Podia ser 2 sobre 4, ainda vai ter a tangente 1 sobre 2 e ainda vai ter o seno igual que eu vou encontrar aqui. Isso é uma dica para não ter que fazer toda aquela equação de segundo grau, resolver por Bhaskara. Cria um triângulo retângulo com um cateto oposto e um cateto adjacente que deu aquela tangente. Usa Pitágoras de cabeça aqui, ó, quadrado desse mais o quadrado desse, 4 mais 1 dá 5, tira a raiz quadrada. Está aqui a hipotenusa. E aqui já sai direto o seno, o cosseno nesse caso que eu quero, né? Então, o cosseno desse ângulo θ, olha como foi mais fácil do que colocar numa equação, achar uma relação, fazer equação de segundo grau, cria um triângulo, coloca... Dá para fazer sempre isso? Não, mas dá muito. Dá em muitas vezes. Tá? Que tem vezes que com os valores muito esdrúxulos, né? Aí não dá. Mas muitas vezes vale tentar, porque sai muito mais fácil. Agora o cosseno de θ é o cateto adjacente, 2 sobre hipotenusa, raiz de 5. Racionaliza. 2 raiz de 5 sobre 5. E aqui você teria, eu acho, esse jeito pior, porque aqui você tem que fazer um arredondamento com raiz de 5. Ó. Raiz de 5 é 2, alguma coisa. Tá? Raiz de 5 é 2, alguma coisa. Você tinha que ter essa noção, porque raiz de 4 é 2.
Quando você multiplica por 2, vai dar 4, alguma coisa, muito próximo de 5. Então, já que permite arredondamento, você pode arredondar isso aqui para 1. É aproximadamente 1, 2 vezes 5 sobre 5. O que faria o t ser aproximadamente 600 sobre 1, que dá 600 segundos, que a gente sabe, dividindo por 60, que é 10 minutos. Tá? Então, duas maneiras aí de você seguir o caminho, todas chegavam em aproximadamente 10 minutos. Como eu falei, se fizer mais rigorosamente, você encontra aí 11 minutos e alguns segundos, mas não era necessário, né? A UFO não quer que você faça isso. Ela pôs questões bem distintas, alternativas bem distintas, para você não ter esse problema. E aí eu fico com o gabarito da letra C de casa.